Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Foco, o segundo podcast do ano de 2026, e eu sou Francis Lima. E para começar com o pé direito, o ano de 2026, a gente traz um tema incrível para você, que todo ano, né, muita gente já começa o ano com aquela velha promessa, dessa vez vai. Vai para onde? Vai iniciar uma dieta e seguir firme. Por quê? Porque hoje nós trouxemos a nutricionista Janileuza Souza para trazer dicas importantes para você não fugir do foco, manter o shape em 2026 e ter uma relação boa com a sua saúde, com o seu corpo e com a sua alimentação. Então vem para cá para o nosso podcast que nós iremos agora bater um papo muito especial sobre qualidade de vida, saúde e alimentação com a nossa querida Janileuza. Seja bem-vinda ao podcast Em Foco, Janileuza. Obrigada. É um prazer estar aqui com você e vamos aproveitar bastante esse momento para passar bastante informação para todos os seguidores, né? Tá certo. Janileuza, antes da gente começar o nosso podcast, de fato, no nosso tema, que é sobre saúde e alimentação saudável, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, o que é que motivou você a seguir na nutrição e qual é o seu foco, o seu objetivo como nutricionista no seu consultório, no seu dia a dia com as pessoas. Bom, ao aderir a esse curso, né, há 16 anos atrás, foi buscando mesmo ajudar as pessoas através da alimentação, mudar vidas, porque a gente sabe que a alimentação, ela de fato faz com que as pessoas melhorem a saúde, o bem-estar. A alimentação saudável, ela trata doenças, assim como também proporciona uma longevidade, né? As pessoas conseguem viver mais através de uma alimentação equilibrada. E hoje, não poderia, de fato, dizer para você que não foi uma boa escolha. Sim, foi uma escolha maravilhosa, que ver os meus pacientes mudar de vida, mudar o corpo, mudar a mente, a qualidade de vida é excelente, né? Fico muito feliz a cada retorno que a gente tem com todos os pacientes. Existe uma forma das pessoas começarem uma dieta sem exageros? Sim, hoje a maioria das pessoas, vou fazer dieta, aí, não vou pagar um nutricionista, então eles já começam o quê? Tirando o arroz, né? É muito comum as pessoas, eu acha vou que o arroz, emagrecer. a massa, o carboidrato é o que engorda, né? Acha que é o grande vilão é o arroz, né? Sim. E coitado do arroz, né? Ele não é o grande vilão. Então, hoje o erro mais comum é esse, eu vou tirar o arroz, sendo que a pessoa passa boa parte da sua vida, da sua trajetória consumindo muito arroz e em um determinado espaço de tempo vai querer tirar arroz, e não é assim, né? Realmente precisa de orientação nutricional. E o que você indica para as pessoas que acham, assim, o arroz é o grande vilão? Além do arroz, outros tipos de massas fazem com que as pessoas tendem a ganhar peso com mais facilidade? Sim, os fast food, né? A pizza, o hambúrguer, né? O sanduíche, isso faz demais, é o excesso de carboidrato. Então hoje o carboidrato não é o açúcar, as pessoas acham que é só o açúcar branco, não, é excesso de massas, de biscoitos, bolos recheados, salgados, tudo isso em excesso pode sim prejudicar, aumentando o nível de açúcar no sangue, de gordura. E hoje a maioria das pessoas come muito esses alimentos e esquecem das frutas, né? E isso de fato aumenta não só as taxas, como o peso. Sim. E para quem está começando a fazer uma dieta, mesmo que seja só, sem indicação nutricional, quais são os pequenos hábitos que devem ser mudados de início para não começar a ser uma dieta radical? Pronto. É reduzir essas massas, por exemplo, no café da manhã. Você tem uma variedade de cuscuz, tapioca, o pão. O grande problema é que as pessoas comem muito pão também no café da manhã, né? E aí, às vezes, ainda colocam uma linguiça, um queijo, um presunto, e isso torna mais calórico de fato. E os lanches, tentar incluir mais frutas, almoço, tentar reduzir o arroz e não retirar, né? E a janta, se possível, tentar reduzir também as quantidades. Procurar praticar atividade física, procurar aumentar o consumo de água, que é super importante também. Hoje as pessoas na correria do dia a dia não consomem água e isso traz retenção de líquido. Como você falou, nessa correria do dia a dia, muita gente tende a engordar durante essa corrida, né, para acompanhar o tempo,
porque come fora de hora, belisca qualquer coisa. Existe uma forma de manter a dieta, mesmo nessa correria, montando marmitas práticas, rápidas e saudáveis? Sim, é possível, sim. Hoje, como eu já falei dos lanches, né, de frutas, hoje a maioria das pessoas buscam algo mais prático. Então, a fruta é uma opção mais saudável. A gente tem castanha, temos amendoim, que de fato você pode estar levando já na sua bolsa, né? Temos as barras de cereais também, ou barra de proteína, com whey protein no caso. Então, assim, tem um leque de opções de lanches, né? Mas o nutricionista que vai ali encaixar de acordo com a realidade de cada paciente, de acordo com se tem ou não alguma doença. E as marmitas, sim, é bem-vinda, né? Você pode sim estar ali à noite se programando para estar organizando. Tem muitos alimentos que dá para congelar, não são todos, mas dá para se organizar. Então, sempre quando os pacientes dizem, mas eu não tenho tempo. E à noite, você faz o quê? Eu sei que quando as pessoas passam o dia trabalhando, chegam em casa, tem muita coisa, tem filhos, tem casa, mas às vezes a gente fica tanto tempo no celular, né? No Instagram, olhando ali, perde ali 1 hora, e essa 1 hora daria pra gente tentar se organizar. Você já pode estar cortando a salada, higienizando a salada e cortando, fica por 3, 4 dias tranquilo para consumir. Você pode estar congelando também, preparando ali a carne moída, os legumes cozidos e congelando de fato, fazendo as marmitas. Então, é possível sim, agora tem que se priorizar, né? Tem que colocar como meta. É todo tipo de alimento que pode ser congelado, e ao descongelar, tem alguma forma, como é que eu posso dizer, tem alguma forma específica? Na parte de baixo, né? E tira depois, do freezer e coloca isso, do freezer na geladeira, não deixar fora, porque pode descongelar aguando, né? Aguando, exatamente. Então, na parte da geladeira mesmo, né? E depois esquenta no micro-ondas. Certo. E quais são os erros que aparecem com mais frequência no dia a dia com relação à alimentação, gentileza? Gente, tem tanto erro brusco, Francis Lima, que a gente fica impressionada, né? No consultório, às vezes a pessoa deixa de consumir um alimento que é saudável para incluir outro. Por exemplo, biscoito, água e sal. As pessoas deixam de comer cuscuz ou tapioca para comer biscoito, água e sal. E é um alimento que não tem nutriente nenhum, é apenas água, sal e gordura. E as pessoas acham que está fazendo uma grande mudança, substituindo, exatamente. Eu vejo muito também, eu sempre comento isso no consultório, para quem é viciado em refrigerante, que às vezes a pessoa está no restaurante, não coloca arroz, mas está com a Coca-Cola ali ao lado. Aí eu fico me perguntando, o que passa pela cabeça dessa pessoa que está tirando o arroz e está colocando a coca, né? Então as pessoas abrem mão de um alimento que é saudável, que é o arroz, né? Que a maioria acha que é o vilão, mas não é, depende da quantidade, e prefere optar pelo refrigerante, que é rico em açúcar, conservante, pode aumentar essas taxas, né, de diabetes, hipertensão, enfim. Então, além desses erros, eu vejo também as pessoas fazendo trocas como industrializados, linguiça, salsicha, calabresa, presunto, retirando a carne, a proteína e incluindo esses alimentos. Também é um erro muito brusco, porque é só gordura e sal. Tá certo. Bom, vamos continuar o nosso podcast, mas antes deixa eu mandar um abraço especial para os nossos colaboradores que já entraram em 2026, continuando acreditando no trabalho do nosso podcast, continuando anunciando com a gente. Se você também quer ser um dos nossos colaboradores, você pode entrar em contato pelo Instagram do Campo Maior em Foco, através do CM_Em Foco, manda um direct que a gente vai até você e traz sua empresa também para divulgar conosco. E lembrando que a Ótica Matos está no mês de aniversário, para você que deixou passar a oportunidade de final de ano, né? A promoção de Natal, agora tem a promoção de aniversário. Você passa na Ótica Matos, está precisando renovar as suas lentes, os seus óculos. A Ótica Matos está com uma promoção incrível para você, tá bom? Promoção de aniversário. Você faz sua consulta e na compra do seu óculos completo, armação e lente, tá? A armação sai por apenas R$ 99,90. Passa na Ótica Matos, confira todas as novidades, tem vários tipos de armações, além de uma infinidade de óculos de sol, óculos de corrida, relógios e muito mais. A Ótica Matos
farmácia está localizada lá na Avenida José Paulino, em frente ao Colégio Alfabetoc, e a filial aqui próximo, aqui em frente à Clínica Maior Medicina. Dá uma passadinha lá, tá bom? E a Abrante Engenharia é a empresa de energia solar que você confia para fazer o sistema, né, o seu sistema de instalação de energia solar e ter aquela tranquilidade de usar os seus eletrodomésticos sem aquela preocupação de pagar uma fatura, um talão muito caro no final do mês, tá bom? Entre em contato com o Raimundo Abreu pelo 99988-1495, solicite uma visita, faça seu orçamento e faça a instalação do sistema solar com a Abrante Engenharia, colabore com o meio ambiente, valorize o seu imóvel e, claro, tem aí uma energia de qualidade produzida por esse calor do sol, né, que além de quente tem que servir para produzir uma energia. Carnes, frutas, cereais e muito mais. E o bom é que se você está sem tempo de fazer as suas compras diretamente lá no supermercado, você pode estar mandando a foto da sua lista pelo WhatsApp e eles vão lá e fazem tudo direitinho, separam as suas compras e mandam entregar na sua casa. A partir de R$60 você já pode estar fazendo aí a solicitação das suas compras na sua casa. Viu que prático? Só o Comercial R Canuto facilita o seu dia a dia, tá bom? Mas se você preferir ir lá no próprio supermercado, né, fazer as suas compras de perto, você pode ir diretamente lá na Rua Antônio Cardoso, no bairro Cidade Nova. Quer mandar a foto da lista e pedir para chegar na sua casa? O WhatsApp é 994-360830. E a gente continua por aqui o nosso podcast em foco com a nossa querida nutricionista Janileuza Souza, que hoje veio trazer para você, né, pra gente aqui, porque a alimentação interessa a todo mundo, né? Todo mundo tem interesse em ter uma alimentação saudável, ter assim um equilíbrio na sua alimentação, mas nem todo mundo consegue cumprir a promessa de início de ano. Agora vai. Dessa vez eu começo, mas pelo meio do caminho fica para trás, né? Sempre abandona. Por que será, Janileuza, que as pessoas elas têm aquela força de vontade no início e aí de repente o que leva as pessoas a desistirem do foco pelo meio do caminho? Assim, diariamente eu percebo que no consultório as pessoas vêm com toda a empolgação. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, quero mudar de vida, quero melhorar minha alimentação. Mas com a prática em si, né, tentar colocar essa alimentação, essa organização, ela começa a desandar realmente por conta da correria do dia a dia, as prioridades vão mudando. Hoje eu não vou conseguir fazer a dieta. Não, amanhã vou deixar para amanhã eu começo. E aí o ano vai passando e as pessoas realmente acabam desfocando, porque às vezes não colocam como prioridade, como meta. E aí às vezes acaba aparecendo um trabalho ou outro, uma demanda ou outra, aí deixa de ir para academia. Eu vou comprar esse alimento que é mais prático. Então realmente se desfaz por conta disso mesmo, da correria do dia a dia, porque as pessoas acabam, né, não priorizando de fato essa reeducação alimentar, essa mudança. Certo. Janileuza, e para as mulheres 40 mais, né? Geralmente a gente vê, né, é cientificamente comprovado que a partir dos 40 o metabolismo fica mais lento, né, o corpo desacelera, tem mais facilidade de ganhar peso, né, dificuldade em perder peso, né, massa magra também, tudo é mais complicado a partir dos 40. O que se altera na alimentação dessas pessoas a partir dos 40 nessa fase? Pronto, realmente, a partir dos 30 anos, a gente já começa, né, a perder colágeno, perder massa muscular. 40 a gente tem que ter mais cuidado ainda, 50 mais, 60 mais. A cada década a gente precisa de fato ter esses cuidados. Primeiro, a gente precisa realmente ter esse equilíbrio no consumo de carboidrato, de proteína e de gorduras, para não haver esse aumento de peso. Temos também as vitaminas e minerais também, que com o passar do tempo a gente vai tendo carências nutricionais. O colágeno também, nós mulheres somos muito, né, preocupadas com a pele, com, né, a queda de cabelo também, que no caso vem a vitamina B12, ela pode ser suplementada para reduzir essa queda de cabelo. O ômega 3 também a gente pode estar adicionando nessa suplementação a partir dos 30 mais, porque o ômega 3 é um excelente suplemento para a imunidade, para desinflamar, porque nós geralmente
quando fazemos uma alimentação errada, uma alimentação não tão equilibrada, a gente acaba prejudicando, inflamando o nosso corpo, Sim. né? E é bom para o coração, o ômega 3, assim como para reduzir as taxas também, que como você falou, o metabolismo ele fica mais lento depois dos 40 anos, né? E massa muscular, hoje o BU é whey protein, creatina, suplementação de fato. Então, a partir dos 30 anos ou 40 anos, a gente pode incluir a suplementação também, claro, com orientação de nutricionista esportivo, né? Que Sim. somos especialistas na suplementação. Então, a gente tem que ter essa preocupação da massa muscular. Hoje a gente faz um exame chamado bioimpedância, que a gente verifica o percentual de gordura e massa muscular em todas as regiões do corpo. E aí, mulheres 40 mais, é importante fazer essa avaliação para que a gente possa estar identificando a necessidade de suplementar ou de melhorar a proteína da dieta, para que não haja essa perca de massa muscular. E com relação aos shakes, chás milagrosos, eles realmente funcionam ou é um mito? Tá, depende, né? Sempre na nutrição a gente sempre fala que depende, porque assim, por exemplo, não adianta você tomar o chá, que vai auxiliar na retenção de líquido, se você tá no final do dia, durante o dia, toma o chá, 500 ml de chá, mas à noite vai comer uma pizza. Não adianta, não funciona. A mesma coisa a suplementação, não adianta você consumir um shake e ao final do dia vai comer uma pizza. Então depende, né? Então no geral a gente precisa alinhar tudo, equilibrar tudo para no final do dia, no final do mês, a gente ter um efeito positivo. Tá certo. Então o metabolismo desacelera mesmo. Sim. Né? A cada década a gente vai tendo um metabolismo mais lento, né? Então por isso a gente precisa se cuidar cada vez mais, repor vitaminas e minerais caso tenha necessidade. Aí só o profissional da nutrição numa consulta que vai avaliar a necessidade. Tá. Você falou sobre a questão de suplementação. Não tem como a pessoa... acabei de entrar na academia, eu vou tomar um whey. Por si só, a pessoa pode tentar fazer uma suplementação ou varia de cada caso, de cada peso, de cada corpo? Tá, varia sim. Cada pessoa tem uma necessidade. Homens, mulheres tem diferença. Um adolescente, um adulto, um idoso tem diferença. Então, não vão consumir suplementação sem orientação profissional. Hoje, o BU da academia é creatina. Todo mundo quer tomar creatina, porque ouviu falar que aumenta força e energia. Gente, sim, creatina é um dos suplementos mais utilizados no mundo, com mais eficácia no mundo. Porém, a gente precisa ter uma orientação. Tem muita gente tomando uma dose errada, uma dose superior à da indicação. Então, tem que ter um cuidado realmente. Então, não vá pela indicação do amigo. O amigo está tomando X gramas de proteína ou de creatina, eu também vou consumir. Não, cada pessoa, cada etapa, né, precisa ser ajustada, realmente. Tá bom, então, deixa eu dar só uma dica rápida para você, né, que já está iniciando o ano buscando o fardamento escolar do seu filho. Não deixe para a última hora, né? Estamos ainda de férias, mas a Via Bela está a todo vapor produzindo fardamento escolar de todas as escolas de Campo Maior. Então, se você busca qualidade, excelência no trabalho e o menor preço, você vai na Via Bela Confecções, já procura aí o fardamento do seu filho, porque, né, quando chega no período de início, de fato, das aulas, é aquele tumulto, aquela correria, muita gente, fila, e você não quer isso, né? Então, aproveita esse período que está mais tranquilo, vai na Via Bela, faz aí a escolha, né, a seleção do material, do fardamento dos seus filhos, porque além de fardas, a Via Bela também dispõe de toalhas, meias, roupas de balé, scrubs para professor, para enfermeiro, médico, enfim, se você quer também personalizar. É o fardamento dos funcionários da sua empresa, de onde você trabalha, a Via Bela também trabalha com esse tipo de personalização de fardamentos à pronta entrega, ou também para poder fabricar, para fazer uma entrega posteriormente. Passa lá na Via Bela e confira tudo de perto. Rua Senador José Eusébio, e o telefone é o 994 77 0413, ou acompanhe as novidades no Instagram, @ViaBelaConf. Via Bela, o diferencial é aqui. E também você que está precisando fazer a renovação do seu estoque de perfumes, gente, tá incrível a promoção de verão da Elba Perfumaria, tá certo? A loja Elba Perfumaria fica em Milton Brandão, mas ela faz entrega em quase todas as cidades da região dos Carnaubais. Você vai lá no Instagram,
@elba_perfumaria. Confere todas as novidades e promoções incríveis. Gente, tá demais. Cada preço mais incrível que o outro. O valor que você compra um perfume em qualquer revendedora que você já tem costume de comprar. Se você der uma olhadinha lá nas promoções da Elba, o valor você pode comprar 2 ou mais, porque é barato de verdade, tá bom? @elba_perfumaria, siga no Instagram, confira todas as novidades e faça as suas compras. E o nosso podcast em Foco segue a todo vapor, o segundo podcast do ano de 2026. A gente já está iniciando aí, trazendo esse tema incrível que é saúde alimentar, nutrição, para você que já começou o ano aí com aquela promessa de que vai dar certo, vai. Assista o nosso podcast, porque aqui nós estamos conversando com a nutricionista Janileuza Souza e ela está trazendo informações e dicas que ninguém te conta sobre a verdade, sobre a alimentação, tá bom? Então, vamos para cá continuar o nosso podcast, continuar o nosso bate-papo e agora vamos falar sobre saúde emocional com relação à alimentação. Muita gente, Janileuza, costuma se alimentar por questões de estar com estresse, de estar com ansiedade, né? Muitas vezes ninguém sabe se está se alimentando pela fome ou pelo psicológico. O que que você diz? Dá para diferenciar esse tipo de fome? Porque muita gente ganha peso porque está com as emoções alteradas. Existe essa possibilidade da alimentação e emoção estarem caminhando juntas? Sim, sim. É muito comum hoje no consultório e é uma das perguntas que eu friso bastante na minha anamnese alimentar é sobre ansiedade. Porque hoje todos nós temos um pouco de ansiedade, mas cabe realmente saber no consultório se essa pessoa desconta ou não na comida, né? Então eu gosto de perguntar, quando você está ansiosa, você fica sem comer ou você acaba descontando na comida, né? Então essa pergunta é muito importante. E as pessoas, 80% dos meus pacientes, de quem passa no consultório, sim, come por conta das emoções. E eles relatam que é uma fome que eles não sabem, assim, nem descrever qual é a vontade de comer, o quê, né? Então essa é a fome emocional. Eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei relatar o que seria isso, esse alimento. Então geralmente quando ele relata isso, é a fome emocional. Entendi. Então, às vezes, a fome física é aquela fome que você tem fome e qualquer alimento vai saciar seu apetite. Isso. Agora, quando você come aquele, por exemplo, vou comer uma fruta para saciar minha fome. Não, mas eu não saciei, eu tô com vontade de comer uma coisa gostosa, comer uma coisa diferente. É a fome emocional. Às vezes você nem sabe descrever o que seria esse alimento. Então, é muito comum no consultório. Então, eu sempre gosto de dar uma dica, o seguinte, você precisa buscar ajuda psicológica para estar otimizando nossos resultados. E outra coisa, eu sempre gosto de brincar e falar assim, toda vez que você sentir vontade de comer alguma coisa, chegou na cozinha, você para e pensa, opa, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, aí você vai abrir a porta da geladeira e você faz essa pergunta, se eu comer, vai piorar a minha situação. Então, por que eu estou aqui? Então, eu sempre gosto de brincar com os pacientes dessa maneira. Então, às vezes, a pessoa acaba fazendo essa pergunta, colocando isso na mente e volta, né? Acaba não atacando a geladeira. Mas vai existir aquele momento que a pessoa vai acabar atacando a geladeira. Isso é normal. Mas se toda vez ela ficar fazendo essa pergunta, né? Ou colocar na mente dela que consumir esse determinado alimento, ela vai engordar, ela vai prejudicar as suas taxas se estiver alterado, uma hora o psicológico dela vai enviar essa mensagem, vai dizer, opa, o que você está fazendo aqui? Você não precisa disso. Então é importante a gente dar sempre essas dicas para os pacientes, motivá-los, pedir para buscar ajuda profissional para que possa estar otimizando nossos resultados. Porque hoje o paciente obeso, o paciente que está acima do peso, ele é extremamente ansioso e muitas vezes coloca culpa no alimento, né? Eu não consigo emagrecer porque eu estou ansioso. E às vezes, sim, a ansiedade pode interferir, mas às vezes não. É só uma desculpa que ele busca para colocar a culpa em alguém, menos nele mesmo. Sim. Né? Menos nos hábitos alimentares dele mesmo. Tá. Então, realmente influencia, de fato. Com relação às canetas emagrecedoras, as pessoas estão aderindo hoje às canetas emagrecedoras pelo fato de ter uma forma mais eficaz ou mais rápida, digamos assim, para perder peso. Qual é a sua opinião, seu ponto de vista com relação ao uso dessas canetas? Substitui a dieta tradicional, a dieta que os nutricionistas costumam passar,
O que você diz sobre esse hábito das pessoas agora optarem pela caneta emagrecedora ao invés da dieta tradicional? Pronto. Quando eu falei lá no início que eu escolhi a nutrição, realmente eu vou ser sempre defensora da alimentação, né? E da prática de atividade física, já que é a minha especialidade também, né? Nutricionista esportiva. Então, sempre eu vou defender a nutrição como primeiro lugar, né? Hoje, apesar de eu defender a alimentação saudável, mas quem sou eu para tentar combater as pessoas para a utilização desse? E meus próprios pacientes, já chegou paciente que diz, Nutri, eu vou aderir à caneta. Tudo bem, eu respeito, né? Mas assim, eu sempre deixo claro que a alimentação ela tem que andar junto com a utilização das fórmulas aí emagrecedoras, né? Por quê? Quando você utiliza o Ozempic, o Mounjaro, são medicamentos para diminuir a diabetes. Então, se diminui muito o nível de açúcar no sangue, você pode passar mal, você pode ter uma hipoglicemia, você pode baixar a sua pressão, você pode ter consequências. E o profissional da nutrição vai te orientar sobre o que comer, o horário e a quantidade, para que você tente reduzir esses efeitos colaterais das canetas emagrecedoras. Além disso, essas canetas emagrecedoras também reduzem o seu percentual de massa muscular, fazendo com que você possa sentir mais fraqueza, mais indisposição. Daí, o nutricionista precisa estar ajustando a proteína da sua dieta. Então, é uma queixa muito comum a pessoa perder muito peso em um curto espaço de tempo, porém, ainda fica gordurinha localizada, aquela velha pochete. Sim. Então, por quê? Porque fez somente a aplicação do medicamento. Esqueceu de fazer a dieta, esqueceu de fazer o acompanhamento nutricional e atividade física. Porque a aplicação da caneta, ela inibe a fome, não é? Mas não é porque a pessoa está com fome que não vai se alimentar. Exatamente, precisa sim se alimentar. E aí, pelo fato de inibir muito o apetite, a pessoa acaba não comendo, muitas vezes, e acaba perdendo massa muscular. Perde gordura, sim, mas perde, às vezes, muito mais massa muscular. E aí, a gente, como nutricionista, precisa ajustar. E é isso que eu tenho feito no consultório, com os pacientes que têm aderido a esses protocolos de incluir mais ainda a proteína na dieta. Inclusive, suplementação também. Tá bom. Agora a gente vai falar de alguns assuntos que geralmente viralizam, né? As pessoas no início do ano sempre tem aquelas velhas promessas, né? E começam a falar sobre alguns tipos de alimentação que vão aderir. E aí eu queria perguntar para você, o café da manhã ideal existe? Sim, existe. A gente precisa escolher uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de proteína, como ovos, queijo e uma fruta, se possível, porque é na fruta que a gente vai ter as fibras e as vitaminas e os minerais. Então, seria basicamente isso, um carboidrato bom, uma proteína e as vitaminas e o mineral. E o que não pode faltar no café da manhã? Pronto, a proteína, que é o ovo, o queijo ou, digamos, uma carne moída, um frango desfiado. E a questão do carboidrato, ou o cuscuz, ou a tapioca, ou o pão, seja ele integral ou pão normal, né? Tudo orientado com moderação. Então, isso não pode faltar, a associação do carboidrato e da proteína. Porque quem pula o café da manhã, certamente ele vai descontar na próxima refeição, que geralmente é o almoço. Aí ele vai sobrecarregar o seu prato com mais arroz. Então, por isso que as pessoas acabam engordando, porque não tomam café da manhã e acabam sobrecarregando em outra refeição. Aí, quando eles decidem fazer dieta, o que eles vão fazer? Vai tirar o arroz. E aí, depois, mais na frente, vai ter uma carência nutricional. Então, o café da manhã é indispensável, seja em qualquer objetivo. Emagrecimento, ganho de massa muscular, reeducação alimentar, né, tratamento de doenças, enfim. Então, a proteína não pode faltar. Não pode faltar no café da manhã. Muitas pessoas, quando terminam de fazer uma refeição pesada, geralmente colocam limão na água para desintoxicar ou, de certa forma, para emagrecer. Essa fórmula realmente funciona, Xanilisa? Essa é uma grande polêmica, né? O limão emagrece ou não? O limão não emagrece, gente. Mas o limão tem propriedades para ajudar na digestão. Sim. Então, você, de fato, exagerou, coloca um pouquinho de limão ali na água, mas também não vai ser um copão de água, porque senão Sim. vai atrapalhar na digestão. E aí, umas 10 gotinhas, uns 2 dedinhos de água, e você consome após aquela refeição, que já vai ajudar ali na digestão, mas não vai emagrecer. Tem muita gente consumindo limão em jejum, com vinagre, com água morna em jejum, achando que vai emagrecer, mas não é isso que vai emagrecer.
Então, o limão, ele vai ajudar na digestão. Mas emagrecer, não. Infelizmente, não. Tá. E essas dietas da moda, elas funcionam ou elas atrapalham? Depende, né? Assim, porque tem muita gente que faz a dieta da moda, emagrece, funciona ali nas primeiras semanas, primeiros meses, funciona. Mas a pessoa não consegue levar isso adiante, não consegue sustentar por muito tempo. E acaba, de fato, não funcionando. Então, funciona ali naquele primeiro momento, mas depois, pronto. E a pessoa não consegue levar adiante, fica frustrada e acaba engordando bem mais quando para de fazer essa dieta restritiva. Então, não funciona. No atendimento dos seus pacientes no seu consultório, você indica suplementação para todos eles? O suplemento funciona para todo mundo? Ou existem pessoas que não têm necessidade de fazer essa suplementação, de whey e tudo mais assim? Pronto, depende. Às vezes, quando o paciente chega lá no consultório dizendo não quero suplemento, só quero apenas com alimentação. Tudo bem, respeito, tranquilo. Mas às vezes eu vejo que tem necessidade daquele paciente suplementar, às vezes um ômega 3, porque está com indisposição, está um pouco inflamado. Aí a gente prescreve uma alimentação, mas coloca, né, ali a prescrição do ômega 3 e aí deixa a critério do paciente. Mas eu sempre friso a necessidade. Tem paciente que já chega consumindo whey, creatina, ômega 3, a gente só ajusta. Às vezes está tomando de maneira em horários errados, por conta própria a gente ajusta. Mas na grande maioria dos atendimentos, as pessoas precisam de suplemento, né? Um ou outro realmente não tem necessidade, né? Mas tem muita gente ainda resistente, tem medo de consumir e a gente está ali para esclarecer se precisa ou não e como que a gente pode ajustar de acordo com cada individualidade. Tá certo. Pessoal, vamos viajar. CVC está chegando em Campo Maior. A gente já chegou de viagem, mas já pensando na próxima. Eu já estou com a minha já quase preparada. Se você também quer se tornar um viajante, a CVC está quase, né, abrindo as portas oficialmente, mas já está funcionando. Você pode mandar mensagem no Instagram e pedir as novidades em pacotes promocionais, que já depois que termina o período festivo, aí chega o período de baixa temporada, onde surgem muitos pacotes promocionais. E, claro, você não vai perder a oportunidade de dar o seu passeio, né, no meio do ano, no começo do ano, enfim, vá até a CVC ou mande uma mensagem no Instagram, peça as opções de pacotes de viagens que estão incríveis. Já até separei o meu. E você também que tem interesse em viajar, ou você que ainda não viajou com a CVC, está perdendo tempo, porque são pacotes que cabem no seu orçamento. Você divide no cartão, você pode pagar no boleto ou até mesmo no Pix. Vai viajar com tranquilidade, com tudo planejado, sem se preocupar com passagem de ida, de volta, nem com hospedagem, porque a CVC cuida de tudo isso para você, tá bom? A CVC, já ia dizer onde é que estava localizada, mas ainda não, tá bom? Muito em breve iremos dar localização e o dia que a CVC vai inaugurar, abrir as portas para você visitar, conhecer e certamente já fechar o seu pacote de viagem para passar aí o seu 2026, pensando aí já na viagem de 2027, porque a CVC, ela faz tudo isso para você. Na sua primeira viagem com a CVC, você já vai se preparar para a segunda, porque é um passeio tranquilo, desde a partida até o destino, tá bom? E a gente segue aqui o nosso podcast. Estamos com a nossa convidada de hoje, a nutricionista Janileuza Souza, que está trazendo aqui dicas interessantes para você, né, que já começou o ano querendo perder peso, não sabe por onde começar, quer fazer uma dieta, não quer parar pelo meio do caminho. A Janileuza está trazendo aqui dicas para você que começou a assistir o nosso podcast agora. Se acha que esse conteúdo é interessante, compartilhe nos seus grupos, com seus colegas, com quem tem interesse em manter uma rotina de alimentação saudável. Para você que quer, né, manter assim o foco no ano de 2026, a Janileuza está trazendo aqui dicas para você não perder o foco, não sair da rotina, entrar no shape e ter uma alimentação saudável, tá? Aí mesmo da sua casa. Quer visitar a Nutri? Ela daqui a pouquinho vai dar a localização, o endereço que ela atende. Caso você tenha interesse em fazer a sua dieta por sua conta, com as dicas que a Nutri está trazendo aqui, você também pode, tá? O que não pode mesmo é fugir da dieta, fugir da alimentação saudável e abandonar o foco pelo meio do caminho. E a gente por aqui vai continuar. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e compartilhar o nosso podcast em foco, tá bom? Vamos aí continuar o nosso podcast de hoje, trazendo aí mais informações sobre alguns mitos e verdades. Agora a gente vai falar sobre
Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai dizer sim ou não. E ao final de cada uma dessas perguntas, você, se quiser comentar alguma que você ache interessante, você pode comentar. Tá bom? Comer carboidrato à noite engorda? Não. Beber água durante as refeições faz mal? Sim. Suco detox emagrece? Não. Glúten faz mal para todo mundo? Depende. Café acelera o metabolismo? Sim. Jejum intermitente é para qualquer pessoa? Não. Fruta à noite engorda? Não. Óleo de coco emagrece? Não. Zero açúcar é melhor? Nem sempre. Depende. Se você quiser comentar alguma do seu interesse, você comenta. Se você não quiser comentar, comente a da minha curiosidade. Bom, vou comentar. Sobre açúcar à noite, carboidrato, eu falei que não engorda. Por quê? Porque você pode fazer escolhas saudáveis e isso não vai repercutir no seu peso. O que vai engordar é se você consumir em excesso. Muito arroz, muito macarrão, muitas massas. Então, no geral, se você equilibrar carboidrato à noite, não vai engordar. Fruta também não engorda, tá, gente? O carboidrato da fruta é super saudável, mas a gente sempre orienta com moderação. Não adianta querer comer um cacho de uva, né, em um determinado lanche. Não, a gente sempre indica a quantidade ideal de acordo com cada pessoa. E o açúcar, retirar o açúcar da dieta nem sempre é saudável, porque eu falei que depende. Tem gente que tem hipoglicemia, pode baixar muito o açúcar no sangue e a pessoa pode passar mal com a retirada desse açúcar. Já para o paciente diabético ou quem está pré-diabético, sim, é importante retirar ou reduzir o açúcar. Então, tudo depende, né, na nutrição, tudo depende de que ponto de vista. Tá. Eu tenho o hábito de comer bebendo. Aí eu perguntei pra você se beber água durante a refeição faz mal. Sim. Eu acho que não foi é isso legal. que causou refluxo. Isso. Né? Não só o refluxo, você vai sim atrapalhar de fato a digestão dos alimentos e esse alimento ele vai ficar estocado na região abdominal. Então muita gente sente um desconforto ou estufamento abdominal por conta da água. Então se você for parar para pensar, seu estômago ele é muito pequeno. Como é que ele vai comportar água e comida juntos? Então ele vai precisar dilatar, então ele vai crescer. E aí, consequentemente, ele vai precisar de mais alimento para ser preenchido ali, né? Para ter uma saciedade melhor. E aí, de fato, água com comida vira uma lavagem. Eu sempre gosto de brincar com meus pacientes, então eu sempre brinco. Joga a água no prato de comida para ver se você consegue comer. Aí todo mundo, não consigo. Então, de fato, vira uma mistura que o corpo não consegue fazer a digestão e vai atrapalhar. Ou vem uma doença como refluxo, gastrite, porque realmente o corpo vai ter aquela competição. A água vai atrapalhar a digestão e certamente vai enviar algum sinal. E geralmente é refluxo, azia, queimação. Então, não é interessante. Qual é a dica da Nutri? É tentar reduzir, para quem de fato não consegue tirar esse líquido durante as refeições, é reduzir ou consumir 30 minutos antes ou 30 minutos depois. Pode começar a fazer essa mudança aos poucos, porque não é fácil tirar esse hábito. E assim, terminou de almoçar, tem uma quantidade de tempo determinada para poder beber água? Geralmente a gente indica 20 a 30 minutos e no máximo 200 ml de água. Aí depois de 20, 30 minutos você pode beber água à vontade, nos intervalos das refeições. O que não pode é durante as refeições e logo após. Tá. Imediatamente, tem que ter esse tempo. Queria que você comentasse agora sobre jejum intermitente, que você disse que não é para qualquer pessoa. Quem é a pessoa que deve aderir a um jejum intermitente? Pronto, jejum intermitente, para quem não sabe, você é uma estratégia nutricional que você passa de 14 a 16 horas em jejum, sem comer, né? Então, mais conta da hora desde quando você dorme. Então, por exemplo, se você optar por dormir 19 horas, então 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, até 10 horas da manhã em jejum. Geralmente se adequa para aquele paciente, para aquele cliente que não gosta de tomar café da manhã e que não sente falta. Eu prefiro só para partir para o almoço. Tudo bem, só que o jejum intermitente ele pode aumentar a compulsão alimentar. Ele pode aumentar o risco de ter gastrite, refluxo. Por quê? Porque passa muitas horas sem se alimentar. Mas se você não é
um indivíduo que sente dor de estômago, desconforto gastrointestinal e que consegue ficar sem o café da manhã, ele é super indicado, mas com orientação profissional, porque a quebra do jejum tem que ser mais à base de proteína. Então, de fato, você precisa de orientação, não pode fazer por conta própria. Qual é o objetivo de fato do jejum intermitente, gente? Pronto, o jejum intermitente, ele vai obrigar o seu corpo a buscar gordura como fonte de energia. Então, como não tem nenhum alimento ali circulante, ele vai buscar a gordura que você já tem no seu corpo para te manter de pé, já que você não está se alimentando. Então, realmente, quem vai ser ali utilizado como fonte de energia para o seu dia a dia vai ser a gordura. Por isso que existe muito profissional da nutrição passando o jejum intermitente. Mas tem que ter orientação. Tá, não é aleatório não, né? Não, não pode ser aleatório. E sobre o zero açúcar, refrigerante zero açúcar, suco zero açúcar, é indicado? Os nutricionistas indicam? É bom de fato? Ou... Eu vou falar por mim. Sim. De fato, para quem está em dieta de emagrecimento, a retirada do refrigerante, aliás, a inclusão do refrigerante zero açúcar é bem-vindo no ponto de vista calórico, né, de calorias. Mas ao mesmo tempo que é retirado o açúcar, é adicionado um adoçante. E esse adoçante geralmente é um adoçante que traz problemas de saúde também. Às vezes adiciona mais corante, adiciona mais conservante. Então, assim, eu de fato prefiro que os meus pacientes incluam o refrigerante uma vez na semana, 1 ou 2 copos, ao invés de estar aderindo 3, 4 vezes na semana tomar o zero. Falo por mim, né? Sim. Mas tem muito profissional prescrevendo a Coca Zero aí todos os dias, mas eu de fato prefiro o normal, em poucas quantidades, ao invés de aumentar aí a frequência 2, 3, 4 vezes na semana do zero. Por conta disso, porque é retirado uma substância, mas é adicionado outro que também pode ser prejudicial à saúde, mais do que o de fato o normal. Tá. Muita gente deseja, tem vontade, quer emagrecer, às vezes começa com aquela força de vontade, mas nem sempre consegue. Eu queria que você desse uma dica para quem quer emagrecer de forma saudável, porque não é emagrecer de qualquer maneira, de qualquer forma. Quer emagrecer? Sim. Quer emagrecer sem buscar uma nutricionista? Pode até fazer algo achando que é certo, mas que seja errado. Qual é a dica que você dá para quem quer emagrecer de forma saudável? Pronto, a primeira dica que eu compartilho com vocês é a redução de alguns alimentos. Então não precisa tirar o arroz, como eu venho falando desde o início, basta você diminuir. Você contabiliza, eu consumo 4 colheres de serviço de arroz, a partir de agora eu vou consumir 3 colheres, com 15 dias já tenta reduzir para 2. Essa mudança gradativamente, essa redução gradativamente. Bom, eu como fast food 4 vezes na semana, vamos tentar reduzir para 2. Eu tomo bebida alcoólica, que hoje é um grande vilão. A gente não falou aqui, né? Mas a cerveja, ela engorda muito, ela incha muito os pacientes, inflama muito também os pacientes obesos ou com sobrepeso. Então, vamos trabalhar a redução, né, desses alimentos, a redução de açúcar, de gordura, de fritura. Tudo isso são pequenas atitudes que vai fazer muita diferença no final do mês. Eu vejo pacientes que só pelo fato de reduzir o consumo de refrigerante, um alimento específico falando aqui, ele já no final do mês já consegue ter um resultado fantástico só pela redução. Às vezes nem pratica atividade física, né? Mas já tem um resultado maravilhoso só com a redução. E a outra dica é praticar atividade física, buscar algum exercício que você se sinta bem. Nutri, eu não gosto de academia. Mas eu vou fazer uma caminhada, vou pedalar. Gente, é de suma importância, não só para a saúde física, como a saúde mental também, né? Principalmente para quem tem ansiedade, para quem tem depressão. Então, é de suma importância essa atividade física. E melhorar o consumo de água, né? Principalmente para quem mora em cidades mais frias, para quem trabalha muito no ar-condicionado, precisa se policiar em relação ao consumo de água, porque hoje a maioria dos alimentos tem muito sal, tem muito sódio e segura muita água corporal, ou seja, aumenta a retenção de líquido. E a pessoa não bebe. Então, vai ficar realmente retido. Então, muitas vezes a pessoa está mais inchado, né? Quando a gente vai fazer a bioimpedância, a gente não vê que aquele paciente está com um percentual alto de gordura, às vezes mais a retenção. Então, melhorar o consumo de água é de suma importância também, para você que está buscando melhorar essa reeducação alimentar. E seria basicamente essas dicas, né, que eu compartilho com vocês.
eu queria agora que você deixasse as suas redes sociais, deixasse alguma mensagem especial para os seus pacientes, para os seus clientes, para quem está nos assistindo, né, que tem interesse em seguir firme com a dieta, com a alimentação saudável, que você usasse o espaço do nosso podcast para você fazer suas considerações. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que ir a um profissional da nutrição não tem nada de terrorismo alimentar. Muita gente diz, eu não vou na nutricionista porque ela vai deixar eu passar fome. Não, gente. Essa concepção mudou muito ao longo dos anos e eu, como profissional aí de 16 anos de experiência, eu costumo prescrever um plano alimentar baseado na rotina da pessoa, no dia a dia, dando dicas de como produzir esses alimentos, de como organizar a rotina sem passar fome. Às vezes é normal, na primeira semana você sentir realmente um certo incômodo, uma certa falta, ausência de um carboidrato, né? Porque é uma mudança de fato. Mas eu gosto sempre de passar para os meus pacientes, para quem passa no consultório, a palavra não é dieta, é reeducação alimentar. Sim. Porque eu não vou tirar nenhum alimento do meu paciente, eu vou ensinar para ele como que ele vai incluir no dia a dia dele, né? E sempre vou defender a prática de exercício físico, a pessoa se sente muito melhor e os nossos resultados também são excelentes. Então, quero apaziguar o coração de todo mundo aqui e dizer que ir ao nutricionista realmente não só quando estiver doente, quando estiver necessitando realmente, porque eu estou acima do peso, mas uma reeducação alimentar de fato vai levar a uma longevidade maior, né, para as pessoas, para ter qualidade de vida, enfim, melhorar a disposição para o trabalho, para o dia a dia, para a família, né. E assim, atualmente eu mudei de endereço, né? Antigamente atendia na Nutrimais, hoje já estou com um consultório. Quem me seguir nas redes sociais que tiver interesse, né? Nutricionista Janileuza Souza, meu Instagram. E lá eu compartilho dicas diariamente, tem vídeos explicando sobre muitos temas. E quem tiver interesse na consulta, eu compartilho, né, no privado o endereço. Porque é um endereço que não é muito conhecido, mas que eu mando um vídeo explicando onde que fica. Mas fica bem pertinho da Avenida Santo Antônio, bem pertinho da antiga loja. Eu passo o endereço direitinho. Atendo de terça a sexta aqui em Campo Maior, certo? Para quem não deseja uma consulta, mas precisa de prescrição de suplementação, também a Nutri vende, né? E prescreve também, orienta, tira dúvidas também de como utilizar. E atende em Boqueirão e Boa Hora a cada 15 dias também. Nós temos parceria lá com uma clínica e atendemos lá também. E temos também atendimento de maneira online também, que a gente consegue atingir todo o Brasil. Tá certo. Nós agradecemos você ter disponibilizado seu tempo, ter vindo aqui no podcast, esclarecer muitas dúvidas, mitos, verdades sobre a alimentação, trazer dicas para quem deseja ter uma alimentação mais saudável, né? Não esqueça, você que está assistindo o nosso podcast, que ligou sua tela agora, é a Nutri Janileuza Souza, que está aqui com a gente, trazendo informações sobre como ter uma reeducação alimentar, utilizando os alimentos que você já tem costume de comer. Não precisa se sacrificar, né? Não precisa se sacrificar, tirar o que você acha que faz mal. É só assistir o nosso podcast que a Nutri explicou direitinho como você fazer para continuar no shape, manter a dieta, ter uma alimentação saudável com os alimentos que você já tem costume de comer, tá bom? Assista o nosso podcast, né? Siga as dicas da Nutri, compartilhe o nosso episódio e eu agradeço você pela audiência. Tenha um feliz 2026 com mais equilíbrio, com mais saúde e cuidado, né, com a alimentação. Todos nós cuidando da alimentação. E não espere o melhor momento para iniciar essa reeducação alimentar. Comece hoje mesmo com o que você tem, com essas dicas. Porque se você ficar adiando, próxima semana, não, depois do aniversário, depois dos festejos, depois do carnaval, você nunca vai começar. A gente esqueceu de falar sobre isso. Geralmente especifica-se uma data, né? Semana que vem eu começo. Segunda-feira. Segunda-feira, né? Passa todas as segundas-feiras do ano, chega no final do ano, o que tem de paciente, de pessoas que chegam em novembro desesperado para emagrecer não é normal, porque adiou todo o ano, todas as segundas-feiras possíveis. Né? Então não deixe para depois, não deixe passar a esperar o momento certo. Talvez nunca vai existir esse momento certo. O momento certo é o agora. É o agora, né? Exatamente. Tá bom? O agora. Depois que desligar o podcast, já começa a beber água e comer bem. Tá bom? Eu espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.